Que delícia! Semana do Natal, essa semana vai estar toda especial para você e aqui no Vida e Saúde também vai estar especial. Nós preparamos assuntos que interessam a toda a família, porque durante essa semana normalmente a gente se reúne, a gente viaja, a gente tem companhia, tem pelo menos alguns amigos aí e eu espero que você aproveite os assuntos que são bastante interessantes, desde o velhinho até a meia-idade, até a criança. E aliás, esse é o tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer as crianças mais saudáveis. Será que a estratégia que você está usando está funcionando? Se sim, conta pra gente, pode entrar aí no blog novotempo.com/vida e saúde, contar pra gente, dizer o que está funcionando para você. Se não, você precisa ficar esperto com o programa de hoje. Nós temos aqui dois médicos especialistas que vão nos ajudar a deixar o assunto da saúde mais interessante e mais prático também para as crianças. E no Vida e Saúde, a receita de hoje está simplesmente deslumbrante, filho. Muito obrigado. Parabéns, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz Natal já antecipadamente para você e isso tudo inspira a gente a... Ah, e criança? Que criança não gosta de um pudim da vovó? Todo criança, Natal. tem muito marmanjo que gosta de pudim. Não posso falar nada. E o Felipe, você fez um pudim saudável, como assim? 100% saudável, não vai ovo, não vai leite de vaca, vai um leite de soja. É um pudim para você testar no seu Natal e não passar aquele final de ano apertado, Nério, querendo você já comer mostrou sem aqui, poder. Nério? Olha só o que ele está falando, assim, tá mais do que comprovado. Eu não preciso nem provar direito, só pelo cheirinho que tá aqui, eu já tô de acordo, Já viu, dá, Felipe? né? O que você vai usar nessa receita, Felipe? Olha, de ingredientes a gente vai usar. Posso pegar aqui. Eu vou usar 10 gramas de agar-agar, que é uma mucilagem de feijão. Atenção, olha, normalmente a gente passa os ingredientes mais no segundo bloco. Hoje eu quero que você preste atenção agora, anota aí, para tudo que você está fazendo, 5 minutos para anotar essa receita de pudim saudável. E esse é o segredo, não dá para fazer o pudim sem o agar-agar. Tem mais um segredo que a gente já vai fazer no próximo bloco. O que é o agar-agar, Felipe? O agar-agar é uma mucilagem de algas marinhas que você encontra aí nos mercados japoneses, orientais. A gente consegue usar com maior facilidade para emulsionar as nossas receitas. É uma espécie de gelatina. De gelatina. Tá. Tá bem? Vou usar 2 xícaras de leite de soja. Pode ser o comprado, não há problema, olha só. Vou usar também 2 xícaras de mel, sendo uma para o pudim e uma para a calda, ok? Vou usar 2 xícaras de creme de leite de soja. Creme de leite de soja. E vou usar também, para finalizar, um pouquinho de água. Eu não coloquei ainda na minha xícara, mas eu vou usar um pouquinho de água. 2 dedos. E para nossa calda, as ameixas sem caroço. Felipe, qual é o grau de dificuldade dessa receita? Pudim normalmente não é tão fácil de fazer. Nem todo mundo acerta. Nem essa, mas ela é mais fácil que um pudim convencional. Ela não vai ser cozido, eu não cozinho leite. Assim ele fica um pouquinho também mais saudável pra gente, não é? E eu também vou fazer o seguinte, vou te falar que ele é gelado, é um pudim gelado, a gente não pode esquecer. Então ele é fácil, não é difícil. 7, 8, por aí. Pra ele é fácil, né, gente? 7, 8 pra mim já tá mais pra cima do que pra baixo, tá mais difícil do que... A gente vai fazer. Mas a gente faz junto essa receita, a gente aprende. Daqui a pouquinho, tá, Felipe? Até já, linda. Agora nós recebemos aqui Dr. Luiz Fernando Sela. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru. Prazer ter você aqui. Doutora Daniela. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Que bom, vocês também são amigos, vocês são parceiros aqui do Vida e Saúde. Então, Feliz Natal para vocês e obrigada por participarem aqui com a gente do Vida e Saúde, viu? Gente, é um verdadeiro desafio fazer as crianças mais saudáveis. Aqueles pais que de repente já se planejaram no comecinho da gravidez ou até logo que o bebê nasceu, talvez não tenham tanta dificuldade, mas eu sei pela prática que eu tenho muitos desafios. E aqueles pais que se atinaram para as mudanças um pouco depois, um pouco mais tarde, começaram a mudar os hábitos e começaram a perceber que não é tão fácil assim mudar colocar hábitos saudáveis para os filhos, eles enfrentam desafios, acho que ainda maiores. Por que é tão difícil fazer as crianças serem mais saudáveis, doutora Dani? Geralmente as crianças têm os hábitos dos pais, na verdade, né? Se os pais estão tendo hábitos de comer mais açúcar, chocolates e não fazer exercício, os pais são um modelo para a criança, né? E se a criança realmente convive com eles e vai adaptando o paladar para uma coisa mais doce e
criando hábitos assim que os pais têm também de errado, vai ficar mais difícil elas mudarem. E normalmente a gente quer que as crianças mudem, mas a gente não quer mudar, né? A gente quer, olha, isso aqui não é bom para você, mas eu como, ou eu faço, eu durmo mais tarde. Então, na verdade, o grande segredo seria mudar os hábitos dos pais. Mas e aqueles pais que já conseguiram mudar e os filhos ainda não aceitaram a mudança? Será que houve alguma coisa errada? Normalmente as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que por palavras. Então, os pais fazendo esses hábitos saudáveis diariamente, eles vão ensinando para os filhos. Não de uma forma autoritária, punitiva, mas de uma forma simpática, de uma forma agradável, né? As crianças, com o tempo, elas vão aprendendo, tendo hábitos um pouquinho mais saudáveis. Algumas são mais fáceis do que as outras. Algumas são muito obedientes, algumas crianças são muito adeptas a provar coisas diferentes. Outras parecem que são um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais rebeldes, talvez eu diria, um pouquinho mais resistentes a provar algumas coisas, querem sempre comer exatamente as mesmas coisas. Mas eu acho que com bom humor, com alegria, com o exemplo, a família comendo junto, né, reunindo na mesa, oferecendo ali alguns alimentos saudáveis e os pais mostrando para os filhos, a maioria das crianças vai aprender sim. Doutora Daniela, qual é, na sua opinião, quais são os principais erros que nós pais cometemos com os nossos filhos? Então, primeiro é o exemplo, né? É isso que você já falou. Vários pais chegam pra gente, às vezes com filhos adolescentes ou crianças, falam, ai, meu filho não come isso, meu filho não come aquilo, tudo tá na culpa do filho. E quando a gente vai perguntar como é que ela come ou o pai come, é totalmente errado. E as crianças estão observando isso, né? Ai, então, não gosta de fruta de jeito nenhum. Aí você pergunta, mas os pais não qual que é a sua comem. fruta favorita? Não tenho. Exatamente, porque o paladar da criança, ela se adequa com aquilo que ela está experimentando desde a mamadeira. Às vezes as avós, às vezes as tias até acabam colocando assim, para agradar a criança, dá pirulitinho, coloca açúcar no bico da mamadeira, na chupeta, né? E muitas vezes contra a vontade dos pais, né? Exatamente. Eu quero saber se vocês têm alguma dica para esse tipo de atitude, porque às vezes os pais estão assim num projeto, estão empenhados, estão se esforçando e na verdade toda a família às vezes acaba entrando junto no barco. Aí chega aquela tia ou aquele tio que morre de dor, mas você nunca deixou seu filho comer um chocolate. Numa primeira oportunidade ele vai e dá aquilo que os pais estão lutando para manter como uma regra saudável em casa. Você tem alguma recomendação nesse caso? Eu tenho. Em primeiro lugar, que se a criança nunca come essas coisas em casa e ela foi criada com uma alimentação super saudável, quando ela vai provar um refrigerante, alguma coisa numa festinha, muitas vezes ela nem vai gostar, ou mesmo a criança não vai querer comer, se ela não foi habituada com isso, se não faz parte da vida dela, né? E uma outra dica que eu daria eu acho que a família deve conversar. Olha, o nosso filho, nós estamos buscando desenvolver uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável nele, então, né, nós gostaríamos que vocês não ficassem, né, empurrando ou oferecendo essas coisas, né? Mas eu conheço muitas crianças que mesmo quando alguns familiares vêm oferecer uma coisa que não é saudável, elas mesmo recusam, mesmo que os pais estão longe naquele momento. Por quê? Porque não faz parte da rotina delas. Se elas nunca tomam refrigerante no dia a dia... Mas você acredita que o paladar é diferente? Claro. Ou simplesmente porque elas não têm curiosidade, porque nunca provaram? Então, crianças que são acostumadas desde pequenas com alimentação açúcar, mais com refrigerante, essas coisas, no momento que alguém vai oferecer, elas vão querer. Agora, uma criança que é acostumada com frutas, com alimentos saudáveis, com suco de frutas, se você vai oferecer chocolate, coisas que são muito doces, o paladar dela não vai aceitar vai ser aquilo. demais. E algumas até vão falar assim, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não faz bem para mim. Então, se a gente ensinar desde pequeno, no dia a dia, nessas exceções, elas vão também fazer as escolhas delas, né? Que bom, e é tão interessante que a criança ela aprenda a fazer essas escolhas, não é mesmo? Porque às vezes a gente fica super preocupado, eu falo como mãe, a gente fica preocupado com escolher e mostrar um exemplo, dar um bom exemplo. E aí às vezes eu me pergunto, e quando ele estiver sozinho, será que ele vai saber escolher certo?
É importante a gente estar respeitando, né? Porque tem pais que a gente conhece também que são muito autoritários e acaba repreendendo a criança na frente, quer impor. Não vai experimentar isso, não vai experimentar aquilo. Se aquilo não faz parte da rotina da criança, o pai não precisa ficar preocupado. Não é porque vai encontrar com a tia de vez em quando, se no dia a dia ele não faz. E repreender a criança pode acabar inibindo ela e causar, às vezes, traumas psicológicos lá na frente, e aí ela vai buscar de maneira escondida. Né? Na verdade, eu acho que esse é um problema que aconteceu muito com a geração que se preocupava com saúde há alguns anos atrás. De repente, foi falado muita coisa, foi pregado muito para uma criança que a criança tem um foco pequenininho, ela perde o foco rapidinho. O que vocês recomendam? É interessante uma criança de 3 anos, por exemplo, é interessante ela saber que o açúcar não faz bem ou simplesmente eu não tenho muitas opções e não converso muito com ela sobre isso? Informação. Eu acho que a informação deve ser passada de forma lúdica, criativa para as crianças. Elas precisam ir aprendendo isso, mas a gente não pode esperar que uma criança de 3 anos escolha aquilo que ela vai comer, por exemplo. Então eu vejo alguns pais assim, abrem a geladeira. O que você quer jantar hoje, meu filho? E tem lá N opções. Uma criança não tem ainda condições de escolher o que vai fazer bem para ela. Então, talvez, também não é interessante você impor, vai comer isso e acabou. Então, acho que os pais podem ajudar a criança a aprender a fazer escolhas. Então, o que você quer jantar hoje? Que fruta você vai querer, maçã ou banana? O que você quer comer? Você dá opções saudáveis para a criança poder exercitar essa questão da escolha, mas não entre refrigerante e suco. Certo. Você oferece suco de laranja ou suco de melancia, entendeu? Sim. Não refrigerante ou água. Porque é uma concorrência desleal, né? Ainda mais se a criança já estiver habituada a essa alimentação mais estimulante, dificilmente ela vai escolher o suco, né? Então, hoje muitos pais cometem o erro de, às vezes pela ausência, não estão presentes todos os dias, aí eles começam a compensar essa falta de tempo com as crianças com chocolates, querem, né? Com refrigerantes, com agradinhos, né? Muitos pais às vezes levam as crianças nos supermercados, meu filho, o que você quer? E deixa a criança encher o carrinho com coisas que ela escolhe, às vezes com 4, 5, 6 anos de idade. Uma idade em que a criança não tem essa capacidade de escolher, né? A doutora Daniela falou aqui muito do exemplo, ela bateu muito na tecla do exemplo, porque talvez as famílias hoje não tenham tanto planejamento. Olha, a gente quer isso, a gente quer chegar em determinada meta, então a gente vai dormir mais cedo, se a gente vai escolher diferente na hora de fazer o mercado. Você tem alguma dica prática para que as famílias possam, de repente, começar a se reorganizar melhor a partir de 2014? Então, a gente sugere principalmente o cuidado com o horário de dormir que você está falando, né? De repente, pelo menos uma refeição a família fazer junto. Isso é bacana. A janta ou o café da manhã. A gente sempre sugere o café da manhã porque você pode comer com mais abundância e tal. E restringir o uso também, inclusive, das tecnologias, joguinhos, iPads, iPhones, etc. Porque isso está atrapalhando o relacionamento familiar. Todos os relacionamentos, mas o familiar a gente percebe e a criança deixa de brincar e se exercitar muitas vezes para ficar só naqueles jogos interativos, atrapalhando na parte de exercício. Na verdade, é muito sono. cômodo para os pais também. Exatamente. Uma família muito ocupada, se você tem um filho que está ali quieto, entretido com um eletrônico, a família não precisa proporcionar entretenimento, mas que vai também gerar um prejuízo. Então, isso estimula demais o cérebro da criança, ela fica mais agitada. Com o passar do tempo, porque o estímulo é muito grande, ela pode ter dificuldade para dormir mais cedo e, querendo ou não, ela pode desenvolver uma obesidade infantil, porque quantas calorias você gasta para ficar no tablet ou no celular mexendo, né? É um problema crescente. Então, eu percebo hoje que as brincadeiras são muito eletrônicas e muito sedentárias e muito intelectuais. A criança já com 3 anos tem uma brincadeira intelectual com um tablet. Então, você pode estimular a criança a ter mais saúde fazendo atividades que a criança vai se exercitar, de correr, de brincar, de pular, ao ar livre, de levar para um parque para a criança correr, se desenvolver fisicamente também. Isso vai facilitar o sono, vai deixar a criança mais cansada, então ela vai ter um sono mais profundo. Aí o hormônio do crescimento é produzido durante a noite, vai ajudar em todo esse desenvolvimento. Você está ouvindo aqui, você que está participando aqui com a gente, você está percebendo que as dicas elas são assim para todo estilo de vida. Então, eu quero agradecer novamente a participação de vocês, eles continuam com a gente aqui durante toda essa semana, é um privilégio ter vocês aqui com a gente. E você que está
pensando aí, preciso colocar algumas coisas, mudar algumas coisas aqui em casa. Não se desespere, o novo ano está começando, aproveite para planejar essas mudanças aí para que toda a família receba os benefícios e seja uma família mais completa, mais saudável e mais feliz. Obrigada, gente. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem pudim aqui no Vida e Saúde. Não perca que a gente já volta em um minutinho.